Olá, tudo bem? Você está em mais uma aula da série Português na Prática, no Estação Educação. Eu sou a professora Gisele Manhães, professora de língua portuguesa, e qual é a dica de hoje? Vem para perto que você vai saber. Hoje vamos estudar sobre o acento indicador da crase. Isso, da crase. Mas olha, não são todas as regras. A crase relacionada às horas. Tem acento? Não tem? Você vai ver comigo que o acento pode ser facultativo, dependendo de algumas regras. Pode ser proibido ou então obrigatório. Será que vou às 15 horas ao cinema? Tem um acento? Conta para ninguém não, segredo. Tem. Por quê? Porque eu estou falando de uma hora exata. Vou às 15 horas. Agora, se eu falar, vou daqui a 3 horas ao cinema, a hora exata? Não. Então, vamos ver agora alguns momentos que o acento será obrigatório ou facultativo ou então proibido. Há diversas regras. Anota tudo para você não ficar fora dessa. Como estamos falando de crase em horas, então vamos lá. Como falei, hora exata, hora precisa tem. Então, às 15 horas, 10h20, às 18 horas. Mas se a hora não for precisa, aí não tem. Como eu dei o exemplo, daqui a 10 horas, daqui a 5 horas sairei. Aí, neste caso, não é uma hora exata. Não tem. Olha, o jogo vai começar às 9h15, mesmo estando por extenso, mas está valendo acento. Das 20 horas às 22 horas. Eu coloquei dois exemplos de 20 horas às 22 horas. Tá vendo? Mesmo sentido, sim. Mas se eu uso das, o que é das? É a preposição de junto com o artigo as. Se eu tenho essa combinação aqui da preposição de, contração, né, e o artigo as, aí a crase é usada. Mas se eu só tenho de, a crase, ó, está errada. Então, de 8 às 15, de 20 às 15, se começou somente com a preposição de, não se usa este acento. Tanto é que eu coloquei um xizinho aqui mostrando que está errado. Mas se iniciamos com das, que é de, que é uma preposição acompanhado do as, que é um artigo, aí realmente o acento da crase é usado. A sua consulta é a 1h da tarde. Por que eu coloquei? Porque a hora é exata. Independe dos minutos. Ah, e detalhe. Quando você for colocar 15 horas, 10 horas, o H é minúsculo, coladinho ao horário que você está falando, que você está se referindo. Ó, com H minúsculo. Mas, como eu já falei lá no início da aula, eu tenho o uso do acento obrigatoriamente, mas eu também tenho outros casos. Tem momentos que é facultativo. Por que facultativo? O uso se eu desejar. Estarei em casa até. Até. E agora? Com a preposição até é facultativo. Uso se eu desejar. Ou seja, é opcional esse acento. Então, estarei em casa até às 19 horas. Por causa da preposição até. E se eu tirasse essa preposição? Aí era obrigatório. Porque a hora estava exata, era obrigatório. Com a preposição até, se torna facultativo. Vamos lá? Vamos ver agora esse aqui. Agora um caso onde eu não posso usar o acento. Aí, no slide anterior, você se ligou à preposição até. Aqui eu preciso dessas 4. Após, entre, desde, para. Se aparecer alguma aqui, não tem. Ligue após as 15h30. Até porque não é uma hora exata. Se é após as 15h30, pode ser qualquer horário. Então não é uma hora exata. Pode ser qualquer horário após 15h30. Não tem. Eu estive esperando por ele desde as 9 da manhã. Ah, professora, desde as 9 da manhã. Sim, você poderia imaginar. Ah,
um horário preciso, mas a preposição desde anula o acento. Com essas preposições eu não posso usar a crase. O doutor somente pôde atender entre, olha o entre. Aqui, ó, se é entre 9 e as 10, o horário exato eu também não sei. Então, olha aqui. E outro detalhe, não se usa crase. Você já parou para contar quantas horas? Ah, fiquei lá no consultório tantas horas, 3 horas. Você está contando a hora? Tá contando? Então não vai colocar crase não. Conseguiu fazer as 2 horas. Então eu não estou falando que a pessoa saiu às 2 horas. Eu estou contando a quantidade de horas que a pessoa conseguiu fazer de pausa recomendado pelo médico. Tá vendo? Aqui é uma pergunta, claro, mas é uma pergunta querendo saber, tá vendo? Ó, fazer as 2 horas. Não estou dando o horário exato para consulta, para algo. Apenas estou contando a quantidade de horas. As 3 horas de treino foram muito exigentes. Então, as 3 horas, não estou falando que eu treinei às 13 horas, 3 horas, 15 horas, não foi isso. Eu falei que o treino, quantas horas de treino? As 3, estou contando a quantidade de hora. Ou, do treino, de aula, de médico, de tanto faz. Mas se você está contando a quantidade, não se usa crase, anota, porque aí você não vai errar mais. E aí, anotou tudo? Gostou? Muito interessante, né? Não vai ficar errando agora na hora de escrever. Então, hoje você aprendeu que em relação a horário, tem momentos que o acento eu vou ter que usar e outros não. Anote tudo, porque é sempre bom a gente aprender. Então, ficamos por aqui com mais uma aula de língua portuguesa e até uma próxima oportunidade, uma próxima aula. Um abraço!